Meus amados irmãos e irmãs, estamos finalizando o tempo especial da Páscoa. Finalizaremos nesse próximo domingo, dia 24 de maio, nesse ano de 2026, dia de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes. Com esse fechamento especial, a liturgia da igreja voltará para o tempo comum e na história da salvação nós chamamos e dizemos que com a vinda do Espírito Santo começa agora o tempo da igreja. O tempo em que Jesus, como nós vimos no dia da Ascensão, envia os seus apóstolos pelo mundo para anunciar o Evangelho. Para esse domingo de Pentecostes, a liturgia da igreja nos dá algumas especificidades, primeiro a começar pela cor. Nós, durante todo o tempo da Páscoa, desde a vigília, naquele sábado santo, começamos a usar os paramentos brancos, sinal da festa da ressurreição, da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas especificamente nesse domingo de Pentecostes, vamos nos paramentar e nos vestir com a cor vermelha, sinal daquele fogo maravilhoso que desceu do céu. Uma das imagens do Espírito Santo na igreja que os cristãos deram para o Espírito Santo é aquela que aparece no dia de Pentecostes e que está narrado nos Atos dos Apóstolos. Será a primeira leitura do domingo que vem, desse domingo de Pentecostes. Veio do céu o Espírito Santo como em forma de línguas de fogo e veio sobre os apóstolos e eles então, de medrosos que estavam ainda, confirmados por esse Espírito, banhados e tomados por esse fogo do Espírito Santo, começam a falar e todos se entendem. Claro, o dom da glossolalia, que veio sobre os apóstolos com a força do Espírito Santo, mas também aquela força maravilhosa que nos faz falar uma única língua, a língua de Deus, a língua do amor, a linguagem do amor, manifestado a todos os homens e mulheres, e todos então reconhecem que é a única linguagem que nos faz verdadeiros filhos de Deus, o amor que foi colocado nos nossos corações, o próprio Espírito Santo. Pois bem, para além do vermelho, que simboliza esse fogo maravilhoso do Espírito Santo que vem do céu, a liturgia desse próximo final de semana nos dá uma vigília, que é dado para as grandes solenidades. Essa vigília tem uma forma mais simples de vigília a ser celebrada, com um formulário comum, próprio para a missa de vigília do dia de Pentecostes, mas também o missal, nessa nossa nova edição do missal para o Brasil, nós temos já a forma mais prolongada da vigília, que consta de várias leituras, pelo menos 4 leituras fora o Evangelho. Como na vigília pascal, leitura e salmo, oração, leitura, salmo, oração, por 4 vezes. É uma solenidade, uma vigília bonita para essa solenidade, para dizer também dessa nossa preparação, dessa nossa expectativa pela vinda do Espírito Santo. Em vigília, à espera do Espírito, com Maria, que estava reunida com os apóstolos em oração. No dia próprio de Pentecostes, nós então temos dentro da celebração da missa de Pentecostes, do dia do domingo, a sequência. O Veni Santo, pedindo, reforçando aquele pedido dos dons do Espírito Santo que você e eu recebemos em plenitude no dia da nossa crisma e que recordamos nessa sequência de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra, vem do grego, que significa 50 dias. Ou seja, quando nós celebramos a Ascensão do Senhor, celebramos 40 dias da Páscoa. Ora, mas você pode me dizer, mas para domingo passado, para esse domingo agora não dá, a conta não bate. Porque a solenidade da Ascensão do Senhor acontece 40 dias depois da vigília da Páscoa, que cai na quinta-feira, caía na quinta-feira da semana passada, assim como o Corpus Christi cai numa quinta-feira. Mas, em alguns lugares onde os fiéis não podem ir à missa nesse dia, e não é feriado, é transferido para o domingo. Aqui no Brasil acontece assim. Mas se a gente contar daquela quinta-feira que antecedeu esse domingo agora, até o dia de Pentecostes, nós celebraríamos o decenário do Espírito Santo. Um primeiro dia,
Depois, cada dom do Espírito Santo sendo meditado exatamente como a modo de preparação. É o que nós estamos fazendo nessa semana pós-ascensão do Senhor. Portanto, temos a sequência, e essa sequência é muito bonita, cantada, obrigatoriamente cantada na liturgia desse próximo domingo de Pentecostes. 50 dias após. Essa festa, que era chamada também Festa das Semanas para os judeus, depois, coincidindo o fato com aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, que era a festa da Semana Judaica, com os apóstolos e Maria reunidos, para nós se tornou então a festa do Espírito Santo. Peçamos ao Senhor que nesses dias, nesse dia especial de Pentecostes, nós peçamos a Ele de fato que venha sobre nós o Espírito Santo, que seja reavivada em nós, como diz São Paulo, a chama que foi colocada em nós, a chama do Espírito Santo, para que nossas decisões, para que nossas atitudes, para que nossas palavras sejam movidas pelo Espírito de Deus. Nem sempre é fácil, porque o Espírito muitas vezes nos leva para um lado e a gente quer ir para outro. Não deixemos que o Espírito Santo seja em nós um hóspede desconhecido na nossa casa. São Paulo também diz em uma das suas cartas: vós sois templo do Espírito Santo. Portanto, se somos templo do Espírito Santo, deixemos que Ele, habitando em nós, transforme e modifique o nosso coração. E assim, que aquele fogo abrasador abrase, faça arder o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo é considerado na imagem da água. Que aquela água do Espírito Santo, do qual Jesus diz, jorrarão rios de água viva, e falava do dom do Espírito Santo, lave e purifique a nossa vida para que a nossa vida seja ainda mais próxima daquilo que Deus espera que seja uma vida de santidade, de busca da santidade. Ainda uma outra imagem que cabe ao Espírito Santo, a imagem daquela pomba que desce do céu. E que nós, muitas vezes, também temos como imagem e símbolo da paz. Portanto, que nesse dia de Pentecostes, aquele fogo devorador, aquela água que purifica, possam nos fazer também esses mensageiros da paz, por onde nós passarmos, como agentes que se deixam levar pelo Espírito Santo e ajudamos o Espírito Santo a fazer a sua obra nesse mundo. Que de fato nós possamos, como rezamos na oração, possamos fazer com que isso seja uma verdade em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra do meu e do seu coração. Um bom dia de Pentecostes. E você então curte o nosso vídeo e compartilha com seus amigos, compartilha com seus grupos. Afinal de contas, hoje nesse dia de Pentecostes, certamente muitas pessoas vão gostar de escutar um pouquinho daquilo que nós falamos hoje.